Olá, sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022, entrando no ar mais um Resumo do Dia, o seu jornal da noite da Causa Operária TV, 24 horas no ar. Nosso programa de hoje é num dia que vai entrar para a história, porque começou, ao que tudo indica, de fato, a guerra imperialista, a guerra do governo da Ucrânia, da direita nazista e do imperialismo contra a Rússia, contra os povos de Donbás, da província de Donbás, mas que mostram claramente, né, a provocação, o prosseguimento, a sequência da política do imperialismo e da direita nazista de atacar os povos russos, começando pelos povos da província de Donbás, e nós vamos falar aqui desses acontecimentos, né, do desdobramento, da importância, da enorme crise que isso representa. Né? Eu vi agora há pouco o noticiário, e não é só a crise naquela região, né? É a ameaça de uma situação que pode desatar detonar um agravamento da crise em todo o mundo. Só para a gente ter uma ideia, um dado, né, nós vamos falar desse tema daqui a pouquinho, mas a inflação nos Estados Unidos alcançou agora 7,5%. É o maior índice em 40 anos. Mas as expectativas é que, com o avanço da guerra, facilmente, nos próximos dias, né, a inflação pode disparar, ultrapassar, chegar à casa dos mais de 10% nos Estados Unidos, que é um nível assim que não é atingido há décadas. Né? Só para mostrar um elemento da crise, além, obviamente, da crise que representa a própria guerra naquela região, com ameaça de muitas mortes e de um conflito que pode ter alcances muito maiores do que simplesmente os limites territoriais da Ucrânia. Então, fique por aqui, nós vamos falar dos primeiros momentos aí dos ataques desfechados pelas tropas ucranianas. E, bom, destaque também. Bom, vamos falar ainda sobre toda a ofensiva, o significado dessa guerra, e vamos destacar também no programa de hoje, foi um destaque nosso ao longo dessa semana, a cobertura dos acontecimentos, dos tristes acontecimentos em Petrópolis, né? A cidade serrana, a chamada cidade imperial, que já tem aí, entre mortos e desaparecidos, já são mais de 300 pessoas. Né? E hoje nós vamos mostrar aqui o Bolsonaro fazendo demagogia, né? As declarações cínicas do presidente que sobrevoou Petrópolis e disse que não tem como se precaver de tudo. Nós vamos falar também da existência, uma coisa que pouca gente conhece, da existência de um tributo que o povo de Petrópolis paga até hoje à família imperial. Não tem recursos na cidade, não tem recursos no país para atender às necessidades de obras de infraestrutura, de saneamento, os devidos cuidados, mas o povo de Petrópolis vive ainda com um instituto feudal, né, que é pagar o laudêmio à família imperial, e hoje um deputado do PT apresentou um projeto para extinguir esse instituto. Vamos falar disso daqui no programa de hoje também, onde destacamos a perseguição implacável, né, contra o youtuber e o apresentador, o Monark, né, que foi impedido pelo YouTube de criar um novo canal, de monetizar seus vídeos, seus programas, seja lá o que for, né, uma cassação implacável, ilegal. Né? Não tem nenhuma decisão judicial contra o Monark, mas o YouTube se dá o direito de decidir qualquer coisa. Né? Tudo acima da lei. E nós vamos falar desse tema, um destaque também aqui no nosso programa, que vai mostrar também a tendência, vai falar das pesquisas, das últimas pesquisas eleitorais, da burguesia anunciando quase certo aí a candidatura de Eduardo Leite, né, a entrada dele no PSD e a possível candidatura dele, a candidatura identitária, a possível chapa identitária da terceira via. Né? E num debate, dois dos pré-candidatos aí, daqueles que almejam ser candidatos, ser pré-candidatos da terceira via,
o Moro e a Tebet falando de justamente se unir e construir a terceira via. Bom, estes e outros temas vão ser apresentados aqui no programa de hoje por mim e pelo companheiro Expedito Mendonça, que nos acompanha aqui sexta-feira e estava de férias na Bahia, mas agora está de volta. Boa noite, Expedito. Boa noite, companheiro Antônio Carlos. Eu tirei aí 15 dias de férias, mas acompanhei aí toda a evolução da situação política e tal, e nós estamos diante de uma situação muito delicada, né? No planeta, no mundo, essa tensão aí provocada pelo imperialismo, inclusive é objeto aqui do título do nosso programa, ou seja, a tensão, ela é resultado dessa pressão do imperialismo, não é isso? Sobre a Rússia, ou seja, o país que é o maior invasor de outros países está acusando a Rússia de ameaçar invadir a Ucrânia. Bom, nós vamos destrinchar toda esse noticiário aqui, saudando os nossos internautas, dando aqui o nosso tradicional boa noite, convidando todos aí a curtir, compartilhar, comentar, enviar superchats aí para a sustentação material da nossa TV, e vamos dar início aí à nossa pauta, porque temos assuntos muito importantes, tanto a nível internacional como nacional, para serem tratados. Boa noite, está no ar, resumo do dia. Ok, bom, antes da gente seguir aí, entrar na nossa pauta, saudar aqui os nossos amigos internautas que acompanham a transmissão e pedir a vocês, como de costume, que compartilhem aí adoidado, né? Chame todo mundo para assistir o resumo do dia, né? Resumo do dia num dia muito importante, né? Com acontecimentos da maior gravidade. Então, um salve para todos vocês, convidem os amigos, também os parentes, o pessoal do grupo do local de trabalho, todo mundo para participar aqui conosco, para compartilhar, né, das notícias do dia, uma análise do ponto de vista dos trabalhadores, dos acontecimentos, que você não vai encontrar em nenhum outro canal, né? E que não adianta assistir aí a Rede Globo, que vai procurar apresentar a versão que interessa ao imperialismo, aos grandes capitalistas desses acontecimentos. Um salve aí para o nosso amigo Revolução Popular do Brasil, que já chegou por aqui mandando o seu boa noite, e também o seu super sticker, a sua contribuição aqui para o nosso canal. Um salve para o Walter dos Santos, o Serguei, a Angelina Dias, nossa companheira de Campinas, o Pão com Ovo, né, que também está aqui junto conosco, a companheira Ana Matos, o LC29, o Rei da Coerência, presente aqui entre a gente, o Bruno Espírito Santo, bom, e todo mundo que está chegando por aqui, o Murilo, o Carlos Santos, sou eu, o Alan Salles, salve aí todos os companheiros, você que está nas outras redes, nas outras plataformas aí, se possível, venha para o nosso canal no YouTube, participe aqui, compartilhe, né? Mande aí, dê o seu like, se você gostar do programa, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, né? Nós estamos a pouco mais de 2.000 pessoas de completar, de chegar aí à marca dos 100 mil inscritos, e se você puder, torne-se membro do nosso canal, né? Dê a sua contribuição mensal e regular aqui para manter essa imprensa combativa e revolucionária. Sendo membro ou não, você pode mandar aí a sua contribuição instantânea, o seu superchat, a sua figurinha, o seu sticker, para ajudar a caixinha, né, para sustentar aqui a atividade revolucionária da Causa Operária TV. Bom, vamos para a nossa pauta, então? Vamos começar, infelizmente, atualizando os dados aí sobre a catástrofe em Petrópolis e falando aí dos últimos acontecimentos em torno do ocorrido. Bom, o número de mortos não para de crescer, né, na cidade. Já ontem nós falávamos aqui, a gente estava chegando aí a marca, tinha ultrapassado a marca de 110 mortos, né? Mas a situação, infelizmente, ela vai evoluindo, inclusive a chuva continua a voltar, voltou a chover forte
em Petrópolis, e já são 136 mortos contabilizados, mas ainda há 213 desaparecidos. Quer dizer, se a gente contabilizar mortos e desaparecidos, né, e a maioria desses desaparecidos estão desaparecidos desde terça-feira, né? Quer dizer, a chance de encontrar pessoas com vida vai diminuindo na medida que o tempo avança, infelizmente, né? E mortos e desaparecidos totalizam aí mais de 300, cerca de 350 pessoas, né? Um número avassalador, né? Uma desgraça de grande magnitude, e como a gente assinalou aqui, né? Não é obra do acaso, não é um problema simplesmente da natureza, né? Das chuvas, mas é resultado da falta de investimentos públicos em saneamento, infraestrutura, né? Em garantir aí condições adequadas de moradia para a população, situação que já era grave, né, em todo o país e na região serrana há muito tempo, mas que se agravou ainda mais com o golpe de Estado. Eu queria chamar a atenção que, além do problema do corte de obras públicas, com congelamento, por exemplo, dos gastos públicos decretados em 2017, né, no ano seguinte à posse do golpista Michel Temer, é bom lembrar que um problema muito grave diante da crise é que as pessoas elas também deixaram de poder ter aquele mínimo investimento que o trabalhador às vezes se vê forçado para fazer um muro de arrimo, né, para fazer uma contenção que proteja a sua casa, né, para cuidar de uma calçada que o poder público... Não, tudo isso se viu muito degradado nos últimos tempos, né, porque as pessoas estão... nós estamos vivendo aí mais da metade da população da classe trabalhadora sem carteira assinada, né, dezenas de milhões de desempregados de fato, né, porque além do desemprego oficial, nós temos aí os chamados desalentados, aqueles que, segundo o IBGE, desistiram de procurar emprego, e as pessoas que sobrevivem de bico, né, e que com esse ganho eventual, né, desse trabalho que acontece às vezes, né, fica mais difícil, né, fazer ali um remendo, né, tapar um buraco, construir aí uma grade de contenção, um muro de arrimo, que é muito comum em Petrópolis, né? As casas vivem com esse tipo de obras de sustentação, né? Eu convivi durante muito tempo com isso daí, nasci na cidade, né? Nasci num barraco que só tinha 3 paredes, né? A quarta parede era o próprio muro, era um morro, né? Então, imagina essa situação que era comum já na minha infância, na minha família muito pobre, uma família operária, continua sendo comum para muitas pessoas, né? E a pessoa vai, na medida que trabalha, a classe operária vai procurando, além de o dinheiro que sobra daquilo que a pessoa gasta para comer, né, dar uma melhoradinha na casa. Isso aí ficou impossível nos últimos anos, né? E muito dessa situação que a gente tem, né, das construções cada vez mais frágeis, né, diante de acontecimentos como esse, é o resultado de todo esse processo de crise, né? A crise de destruição do país, que destrói, né, a capacidade de investimento do Estado e também destrói a capacidade de remediar a situação das famílias operárias, né? É bom lembrar que agora a imprensa capitalista, que mostra imagens com jornalistas chorando, né, toda uma demagogia em torno dos acontecimentos, é a mesma imprensa capitalista, como a Rede Globo, que comemorou o golpe de Estado, que armou o golpe de Estado e que defendeu a política de congelamento dos gastos públicos do governo Temer, que defende todas as semanas, né, o partido da imprensa golpista, o teto de gastos, né, dizendo que o governo tem que gastar menos, tem que economizar. Bom, e aí esse é o resultado, né, da política da direita, do golpe, né, e por isso a nossa apreciação é justamente essa. A culpa, né, a responsabilidade maior de tudo não são as chuvas, né, mas é a política do golpe de deixar a população morrer. Bom, mas eu vou passar para o Expedito, porque hoje o Bolsonaro, ele, para fazer demagogia,
né? Porque todo mundo está fazendo demagogia, porque ele também não vai fazer, né? Já tinha estado lá o governador direitista Cláudio Castro, e hoje Bolsonaro sobrevoou Petrópolis. Quem vai contar para vocês o que ele disse e como ele prometeu, como ele vai resolver a situação, vai ser o Expedito. Vai lá, Expedito. Bom, chegou a vez do Bolsonaro, né? Todo mundo tira uma casquinha aí, não é isso? Na situação, na crise, na tragédia, por que não o Bolsonaro, né? Me parece que ele chegou da Hungria, não foi nem para Brasília, foi direto para o Rio de Janeiro e pegou um helicóptero e foi sobrevoar lá a cidade de Petrópolis e a destruição generalizada, aquela situação que parece mais a cidade de Berlim bombardeada pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Uma coisa devastadora, provocada por um fenômeno da natureza completamente previsível. É filme já antigo, tá certo? Todo ano chove nessa região. E só que a declaração dele e do ministro do Desenvolvimento Regional, não é isso, o Rogério Marinho, afirmou que nenhum meteorologista previu o aumento das chuvas do verão. Quando nós sabemos que existem equipamentos aí ultramodernos, tá certo, que antecipam a possibilidade de chuva, e de chuva forte, de chuva causadora de destruição, causadora de tragédia. Portanto, trata-se de mais uma, né? Primeiro veio o governador Cláudio Castro, não é isso? E agora o Bolsonaro, junto com o ministro dele, confirmando que, bom, ninguém previu, pedimos a Deus que não ocorram mais tragédias e vamos fazer a nossa parte. É a declaração dele. De concreto mesmo, o que o governo fez? O governo liberou pouco mais de 2 milhões de reais. Vejam bem, hein? Olha só a desproporção em relação ao volume da tragédia, onde tem 136 pessoas mortas, mais de 213 pessoas que estão desaparecidas. Quantas serão encontradas mortas dessas 213? A gente deseja que nenhuma seja encontrada morta, que a Defesa Civil, que a Solidariedade lá possa encontrar essas 213 pessoas. Mas a situação é muito grave. E, diante disso, o que o governo fez? Liberou R$ 2.331.000. Olha só, companheiros, não é uma brincadeira isso que a gente está falando aqui. R$ 2.331.000 corresponde ao salário de um jogador de futebol da seleção brasileira, um jogador de alto nível que joga num time de ponta da Europa, naquelas ligas lá milionárias, tá certo? Como é que o governo, diante de uma situação dessa aqui, onde não faltam recursos para nada, a gente sabe que o governo acabou de aprovar o Congresso acabou de aprovar o orçamento de 2022 e ali tem dinheiro distribuído para todo mundo, para a Polícia Federal, para orçamento secreto, para emendas parlamentares, para pagamento dos juros da dívida dos banqueiros, que abocanham 50% do orçamento nacional. Ou seja, para esses não faltam dinheiro. Agora, para a população pobre, desesperada, para a população enlutada, sofrida, vítima dessa tragédia gigantesca, dessa catástrofe, o governo libera R$ 2.331.000. É um escárnio, é um crime. E isso tem que estar na conta do golpe de Estado. É isso que o companheiro Antônio Carlos falou. Não adianta os comentaristas aqui da Globo News, tá certo, ficar lamentando, atacando o governo, atacando o governador, blá, blá, blá. Veja, nós sabemos que eles são igualmente criminosos, mas a Globo é associada, ela fez parte do consórcio golpista no país, ela apoiou o teto de gastos, ela apoia a contenção de recursos para serem destinados para o socorro, porque se você tem restrição orçamentária, você tem restrição para tudo e tal. Eles são os criminosos junto com o Bolsonaro e junto com os governadores. É essa a denúncia que fica aqui do programa Resumo do Dia para essa situação.
Volto aí para o estúdio, companheiro Antônio Carlos. Ok. Bom, no meio de toda essa crise, dessa matança, da real falta de medidas, né? Porque é bom lembrar, 2 milhões parece muita grana para nós que vivemos de salário da classe trabalhadora, que não temos recursos, né, de sheik árabe, como dizem aí, aquele que nos caluniam, mas 2 milhões, né, para atender aí milhares de famílias atingidas, né, eu vou dizer para você, 2 milhões não dá nenhuma obra de contenção de uma daquelas ruas que caíram, né? Não dá, é uma verba totalmente, tá certo, companheiro Expedito, uma verba totalmente irrisória diante do acontecimento. São mais de 300 pessoas mortas e desaparecidas e milhares de pessoas desabrigadas que precisariam de atendimento imediato, com, por exemplo, medidas como arrumar alojamento decente, né, para as pessoas, que as pessoas não podem ficar aí simplesmente em escola, igreja, vivendo de favor, né? Seria necessária uma política emergencial para garantir o abrigo, inclusive com a ocupação imediata dos imóveis destinados à especulação imobiliária, né? Todas elas, né? Com as devidas medidas. Verbas sem restrições de gasto nesse momento, né? Numa hora que você tem uma situação como essa, você não pode ficar, não, isso aqui eu não vou gastar, deixa cair mais casa, deixa cair mais ruas, deixa morrer mais gente. É uma política criminosa, né? O Bolsonaro foi lá fazer, como disse corretamente o Expedito, demagogia, como muita gente está fazendo demagogia. Bom, e aí eu queria citar, né, no meio dessa situação, veio à tona, né, um instituto feudal que existe em Petrópolis, que foi mantido, né? Houve uma discussão à época da Constituinte, né? Eu era ainda jovem, em 88, né? Mas um debate que se processava era a necessidade de acabar com o Instituto Feudal do Laudêmio. O que é o Laudêmio, né? Para quem não sabe. A época do Império, né? Foi criada foi instituído, né, pela família imperial pagamento de uma taxa, né, pelo uso das terras, né, que eram consideradas terras próprias da família imperial, né? Petrópolis, toda aquela região. Bom, a monarquia, né, o império acabou, né? Veio a república, mas continua existindo em Petrópolis uma companhia imobiliária, né, que recebe taxas, né, do povo de Petrópolis, da população de Petrópolis. Toda vez que um imóvel é vendido na cidade, né, é cobrada uma taxa de 2,5%, uma corretagem, né, de 2,5% do valor de mercado do imóvel, né? Não adianta a pessoa ir lá e declarar que vendeu o imóvel por menos, o valor de mercado é feita uma apuração e a pessoa é obrigada a pagar uma taxa, né, o laudêmio, que vai para a família imperial, né? É um instituto totalmente feudal para sustentar uns parasitas, né? Não tem mais família imperial no país. Enquanto isso, a população, né, morre aí soterrada, né? A família imperial não tem nenhum compromisso com esse recurso gerir nada, garantir nada à população, a não ser a sua própria riqueza, os seus próprios interesses. De vez em quando tem um príncipe que desfila lá de cavalo branco pela cidade de Petrópolis, né, para fingir que ele ainda é príncipe, porque ele não é mais príncipe de nada, porque não tem mais a instituição imperial, da família imperial no país. Bom, e hoje a imagem que vocês viram aí agora há pouco é do deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. Ele apresentou um projeto, ele reapresentou, na realidade, para acabar, né, com essa taxa que é conhecida em Petrópolis como a taxa do príncipe, né, porque o pessoal tem que pagar, quando vende o imóvel, tem que pagar a taxa do príncipe. E ele representou um projeto de lei para acabar com esse instituto do laudêmio, né, que vai parar nos bolsos aí dos herdeiros, chamados herdeiros, né? Tem até uma disputa entre
os ramos da família imperial, né? Bom, essa proposta, né? Para a gente ter uma ideia, é o seguinte: a reação é tão grande que a família imperial, inclusive, elegeu um deputado, né? Tem o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é do PSL de São Paulo e que se considera um dos herdeiros da família imperial. Bom, além de viver dessa mamata, a turma da chamada família imperial, que é ultradireitista, conservadora, como poderia deixar de ser, esse deputado, por exemplo, ele apresentou um projeto para acabar com o feriado de Tiradentes, né? Dizendo que o Tiradentes, na realidade, é um traidor da pátria, porque defendeu a Inconfidência, a independência do país, né, que merecia ser morto, né? Seria um criminoso, né, na visão aí ele e todos os inconfidentes, na visão do herdeiro da família imperial. Bom, a iniciativa do Rogério Correia é importante, mas, mais do que isso, é necessário, né, denunciar o crime que acontece nesse momento em Petrópolis e mobilizar a população, né, além da solidariedade, porque a população trabalhadora é muito solidária e tem muita gente que tira proveito, né, desse clima de solidariedade que nesse momento atinge a muita gente preocupada com o sofrimento da população, para tirar proveito, para fazer campanha eleitoral, para fazer demagogia, né, como o Bolsonaro, né, que disse lá: não temos como nos precaver de tudo. Na realidade, a burguesia, o seu regime político, o governo da direita, a gente não tem como se precaver de nada. Tudo que pior que você imaginar pode acontecer. Bom, vamos mudar a nossa pauta, seguindo em frente e destacar um caso muito importante, que ganhou destaque nesses últimos dias, que tem um novo capítulo da perseguição ao apresentador, ex-apresentador do Flow, do podcast de maior audiência aí do país, o Monark, né? Eu vou passar a palavra para o Expedito para ele contar para vocês qual é a última agora. O Monark, ele está sendo acusado por defender uma posição democrática do direito das pessoas se posicionarem a favor dessa ou daquela posição, inclusive a favor da legalização do partido nazista, né? Ele defendeu o direito de que pessoas fizessem, ele não defendeu o nazismo nem nada, como muita gente saiu por aí dizendo, mas agora ele não foi condenado a nada, né? Embora tenha gente procurando aí buscando uma condenação jurídica, criminal para ele. Mas já tem gente fazendo justiça com as próprias mãos ou com as próprias redes. Com você, Expedito. Pois é, estamos aqui diante de um caso aqui escabroso, né? A gente vem explorando essa temática aqui nos nossos programas, tentando esclarecer e mostrar que se trata verdadeiramente de uma caça às bruxas, e é isso, né? Se trata de esse episódio envolvendo o youtuber, cujo nome oficial é Bruno Ayub, ele adota o pseudônimo aí, né, artístico de Monark, né? Nesse momento agora, ex-apresentador do Flow Podcast, ele protestou aqui energicamente contra essa ofensiva reacionária e de perseguição a uma opinião emitida por ele, né? O youtuber proibiu ele de criar um novo canal monetizado. Proibiu. E disse o seguinte, abram aspas, para o youtuber: preocupam-nos as recentes declarações relacionadas ao nazismo em um de seus canais, que podem causar danos significativos à comunidade e que, além disso, violam nossas políticas. Você vê, uma plataforma dessa que tem sede nos Estados Unidos é uma think tank, né, que a gente chama e tal, big tech, não é isso? Gigantesca, movimenta bilhões, trilhões, tá certo? E tem aí
os financiadores, né? Isso, os mantenedores dos canais são aí gente muito, muito, muito influente e com muito dinheiro. Então, eles podem impor essa política de esmagamento para aquilo que eles consideram, né, isso a critério e juízo deles, que são ofensivos, digamos assim, à comunidade do youtuber. Né? Eles acrescentaram ainda na resposta para o Monark, que pleiteou aí a abertura de um novo canal, dizendo que o criador de conteúdo deve ser respeitoso com sua audiência e terceiros. Aqui cabe a pergunta, em que momento ele foi desrespeitoso? Ele emitiu uma opinião. Não existe crime de opinião no país, por exemplo. E nos Estados Unidos, existe crime de opinião onde a plataforma é sediada? Trata-se de mais uma dessas centenas de milhares de arbitrariedades, não é isso, que estão sendo impostas, e esse ataque às liberdades democráticas que vem sendo uma constante por conta desses setores. O jornal aqui que traz a notícia é o Estadão, né, o conhecido Estadão, um jornal profundamente reacionário, direitista, e que, né, apoiou o golpe de Estado no país, né, isso, apoiou a eleição aí do governo Bolsonaro, não é isso? E agora se vê aí as voltas para tentar aí livrar a sua cara em relação ao apoio à extrema-direita no país. O jornal fala aqui assim, Monark, nome artístico de Bruno Ayub, defendeu a possibilidade, veja bem, defendeu a possibilidade de formalizar um partido nazista no Brasil. Isso é muito diferente do cara chegar e falar, eu sou nazista, eu tenho simpatia pelo nazismo, eu concordo com as teses do nazismo, eu concordo com a doutrina do nazismo. Vamos lá, né? Convenhamos, tem nada a ver defender a possibilidade de formalizar um partido nazista, onde quer que seja, no Brasil ou em qualquer lugar. Primeiro, não significa concordância nenhuma com as ideias, com a doutrina, com a política, absolutamente nada. É mais uma perseguição que está colocada e, infelizmente, isso conta com o apoio, com a benevolência e com a cumplicidade da esquerda nacional, da esquerda brasileira. Esse, para mim, é o aspecto mais grave, que apoia esse tipo de censura, apoia esse tipo de perseguição. Lembremos, esquerda brasileira, pau que dá em Chico também dá em Francisco. Quem percebe, veja só, as ideias estranhas, por mais estranhas e idiotas que sejam, elas precisam vir à baila para que elas sejam combatidas, mas não através da censura. É através da luta política, através do esclarecimento, através de você derrotar essas ideias através do combate político, da luta ideológica, e não através da censura. Volto a dizer, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Quem persegue o nazismo vai perseguir também, o socialismo vai perseguir as ideias de esquerda também. Volto aí para o estúdio. Ok, bom, vamos entrar agora na nossa pauta principal de hoje, destaque do nosso programa, principal acontecimento do dia, né? Um dia que, infelizmente, pode entrar para a história e não por uma grande causa, não uma causa nobre, mas porque de ontem para hoje, a situação. Ontem nós já tínhamos aí os primeiros sinais, nós já divulgávamos aqui, mas a partir aquilo que começou aí como um ataque, que inclusive parecia ser impulsionado por determinados grupos, determinadas facções mais extremistas do regime ucraniano, de ontem para hoje, principalmente a partir de 0 hora dessa sexta-feira, se desenrolou aí como um ataque em massa, né, um ataque efetivo do exército ucraniano contra a província separatista a província que decretou a independência de Donbás, né?
que está se separando da Ucrânia, né, já de há muito tempo. Bom, e os ataques foram muito duros, né? Pesadas tropas se movimentaram contra o país, e o que forçou, né, o governo da República Popular de Donbás a decretar aí a evacuação, né? Se estima que 700 mil pessoas vão deixar Donbás nas próximas horas, com destino à Rússia. É bom lembrar o seguinte: a população desse país, dessa região, né, são de maioria russa, né? Inclusive, eles tinham procurado aí, vem propondo, junto com outra província que também defende aí a separação da Ucrânia, se juntar aí numa federação com a própria Rússia, né? Até pela característica da etnia, né? E porque são povos que esses povos se sentiram profundamente oprimidos, né, diante do estabelecimento na Ucrânia de um regime direitista, né, com uma forte presença de setores nazistas no governo. Bom, e toda essa, só para reforçar, né, uma questão que tem sido muito debatida, toda essa situação se dá, obviamente, porque o governo da Ucrânia, né, depois da chegada da direita, do golpe de Estado realizado anos atrás, com a participação de setores nazistas, inclusive no governo, vem procurando aí atuar na região como um títere, um capacho do imperialismo norte-americano, né, e anunciou aí um possível pedido de ingresso na OTAN, na organização militar comandada pelos Estados Unidos, o que significaria a colocação de bases militares, inclusive a possibilidade de bases militares dos Estados Unidos, da OTAN, nas fronteiras da Rússia. A Rússia protestou, né, até pela existência, Putin deixou muito claro que havia um acordo existente há décadas, né, de que nem os russos procurariam alargar as suas influências, as suas fronteiras para as regiões comandadas pela OTAN, e nem, né, a OTAN estabeleceria aí uma política de cerco à Rússia, né, do estabelecimento de bases militares, de uma situação que coloca em perigo a própria segurança da Rússia. Bom, a crise se desenrolou aí pelas últimas semanas, né, de maneira acentuada. Bom, e de ontem para hoje, as tropas ucranianas estão invadindo, bombardearam, né, várias regiões de Donbás. E nós vamos mostrar aí uma declaração. Nós temos um vídeo do ministro da Defesa da República Popular de Donbás, né, esclarecendo aí, né, mostrando aí os dados da primeira onda de ataques, né, desfechadas aí pelas tropas ucranianas contra Donbás. Tem o vídeo aí, produção? Pode soltar. С начала текущих суток противник 30 раз открывал огонь по территории Донецкой Народной Республики. 22 раза с применением ствольной 122-мм артиллерии, танков, а также минометов калибром 82 и 120 мм, выпустив 182 снаряда и мины. Также применялось вооружение БМП и различные типы гранатометов. Ok. Bom, vocês viram aí as declarações com dados. Nós vamos mostrar mais imagens. Já vamos mostrar mais imagens para você. Tem mais vídeos, né? Só para lembrar que a República é de Donetsk, né? Donbás é uma das regiões, uma das províncias no meio dessa república, né? A outra república que se separa, separatista, e que decretou a sua separação, né, com amplo apoio popular da Ucrânia, é a República da Crimeia, né, mais ao sul, na região mais ao sul da Ucrânia, né? Duas províncias muito importantes, justamente, que fazem divisa, né, estão nas fronteiras com a Rússia. Bom, e o clima que se estabeleceu, você imagine 700 mil pessoas sendo forçadas a se retirarem aí às pressas,
né, diante da ofensiva militar das tropas ucranianas. Então, vamos mostrar mais imagens, aí tem mais vídeos, né, colhidos aí pela nossa produção. Vocês estão vendo imagens do pessoal se retirando, né, se dirigindo aí para postos aí para pegar condução, transporte, ônibus, trem, tudo que for possível nesse momento. Caminhões estão sendo usados para uma retirada, uma fuga em massa, né, diante dos receios, que não são receios, né? O pessoal está sendo atacado, vocês estão vendo aí caminhões, né? O pessoal duramente atacado, e a gente recebeu aí nós recebemos aí alguns vídeos diretamente da Europa, outros aí da internet, né, mostrando essa situação da maior gravidade, né? E é uma política de... Beleza. Tem mais um vídeo aí para a gente ver agora, com som também, para vocês acompanharem aí. Bom, vocês viram aí algumas imagens dessa situação muito grave denunciada aí por representante da República Popular de Donetsk, né? A situação ela vai se agravando, né? As tropas ucranianas entraram aí com tanques, né? Todo tipo de artilharia pesada, e está ocorrendo então uma evacuação, né? Muito grande da região né? Principalmente de Donbás, né? A região, a República de Donetsk, e vem sendo aí duramente atacada, né? Ao mesmo tempo também Lugansk, são duas das repúblicas que já decretaram a separação aí da Ucrânia, né? E que agora são alvo de toda essa ofensiva, muito claramente pressionada pelos setores mais à direita. Aqui o que nós temos é muito claro, é uma aliança, né? É uma aliança entre os democratas norte-americanos, né? A corja imperialista norte-americana com os nazistas, né? O governo ucraniano se viu aí cercado por essa pressão, né? Do imperialismo e da extrema-direita no interior do país, extrema-direita que apoia o governo. Então, a bandeira dos Estados Unidos aí está ao lado, né? A bandeira do imperialismo está ao lado aí da bandeira dos fascistas, né, ucranianos, que foram o carro-chefe, que saíram à frente, né, dessa investida contra Donetsk, contra Lugansk, e que são esses setores, né, que utilizam aí até como símbolo a suástica, né, são esses setores que são os aliados dos Estados Unidos, do imperialismo norte-americano, da corja, né, a mesma corja que invadiu o Iraque, que patrocinou aí o bombardeio, o massacre do povo sírio, né, tá agora aí que foi derrotado recentemente, foi depois de anos expulso do Afeganistão. São eles agora que estão impulsionando os ataques, né, do exército ucraniano contra... Bom, vou passar para o Expedito falar um pouco
do tema também, enquanto a produção vai colocando mais imagens. Tem mais vídeo já, produção, liberado para a gente? Tem mais algum vídeo? Então, vamos mostrar mais um vídeo antes de passar para o Expedito, mostrando aí as explosões no centro de Donetsk. A produção vai mostrar o vídeo, depois a gente volta para o Expedito para comentar um pouco aí esses últimos acontecimentos. Вот эта доблестная пидорасская, сука, Укроармия, пидорасы, конченая, сука, час ночи, пидоры, ебливые, твари, сука, чтобы вы все сдохли, и ваши дети, сука, сгнили в гробах у вас на глазах, пидорасы. Pois é, nós temos aí essa escalada de tensões aí no que já passou, né? A guerra aí que eles chamam de guerra de narrativa, de guerra a retórica, né? Que tomou conta nos últimos dias aí, nas últimas semanas, os encontros diplomáticos e tal. E o desfecho disso aí não foi nenhum acordo no sentido de evitar aí as vias de fato, né? O governo da Ucrânia, o governo fantoche da Ucrânia, o governo apoiado pelos Estados Unidos, o governo de extrema direita e os grupos neonazistas apoiados pelos Estados Unidos, isso está muito claro, né? O presidente ucraniano Zelensky é um governo títere, né, do imperialismo. O imperialismo fez de tudo para atiçar essa guerra, essa provocação. É uma provocação típica do imperialismo. Esses acordos que o companheiro Antônio Carlos falou aí, que foram completamente desrespeitados e desconhecidos pelo imperialismo, são os acordos de Minsk, né? Parece de 2014 ou 2015, onde exatamente as fronteiras estavam delimitadas ali, né? A Rússia não chegaria próximo do Ocidente e o Ocidente também não chegaria próximo aí dos limites territoriais aí das antigas repúblicas soviéticas separatistas, né? O resultado foi que o seguinte: o imperialismo, através do suborno, através da pressão, instalou bases em quase todas essas ex-repúblicas soviéticas. E agora, mais recentemente, chegou aí no limite, né? Está faltando nesse momento a Ucrânia e a Geórgia. E, obviamente, que o presidente russo, Vladimir Putin, falou: não, mas vocês já ocuparam tudo aqui, vocês já instalaram bases em todas as repúblicas aqui. Essa aqui é a linha vermelha, não vai ter base aqui. E, diante disso aí, começou essa campanha gigantesca, né? Bom, o que nós temos aqui de concreto? Vamos lá. A República Popular de Donetsk, não é isso? Confirmou aí uma explosão gigantesca aí no centro da cidade, não é isso? De Donetsk, que a Milícia Popular de Donetsk confirmou essa explosão, né? E essa explosão ocorreu a algumas dezenas de metros aí do edifício do governo, né? Da autoproclamada República de Donetsk. E óbvio que se trata, né, de uma ação aí militar, né, isso já do governo da Ucrânia, e diante dessa situação houve já essa movimentação aí no sentido de evacuar aí a República, né, isso, a cidade, com os civis indo para abrigos, né, e outras localidades aí onde não estão expostos aí aos ataques. Bom, é uma escalada aí gravíssima. O que nós temos a dizer aqui está aí na filipeta, que é objeto do título do nosso programa de hoje, que é a luta
em defesa, né, isso, da Rússia e pela derrota do imperialismo e da direita nazista ucraniana financiada, apoiada e armada pelo imperialismo. Não é de agora que o imperialismo vem fazendo isso aí. Esse atiçamento, essa fustigação contra a Rússia, usando a Ucrânia, usando um país que foi financiado, que está sendo financiado com dinheiro dos Estados Unidos, do imperialismo, para criar esses grupos neonazistas aí e se opor às repúblicas separatistas que são de maioria russa, não é isso? E a Ucrânia tem uma vinculação histórica com a Rússia. Nós estamos vendo imagens aí agora aí dos oficiais aí dos refugiados, porque a situação é gravíssima, e né, vamos continuar acompanhando essa situação aí e essa escalada de tensões lá na fronteira, lá na divisa da Rússia com a Ucrânia. Volta aí. Ok. Bom, seguindo na nossa pauta, eu só queria, para fechar esse tema, né, que vai ser, com certeza, amanhã um destaque da análise política da semana com o companheiro Rui Costa Pimenta, a partir das 16 horas, aqui no nosso canal, destacar, se você visitar aí qualquer site da internet da imprensa capitalista, se você assistir agora a Rede Globo, toda a imprensa, o partido da imprensa golpista, o que vai acontecer? Volta para mim, Gabriel. O que nós vamos ver é que há a reprodução da política do imperialismo norte-americano, né? São os jornais, todos eles, né? Manchete do Globo, por exemplo. Biden, né? Biden, está aqui, deixa eu só pegar aqui, fugiu. Biden sobe o tom e diz que Rússia vai atacar a capital da Ucrânia, né? Mais ou menos essa manchete você encontra em toda a imprensa capitalista, né? É a manchete de toda a imprensa mundial e também no Brasil, né? Também no Estadão, por exemplo, ultradireitista. Putin tomou a decisão de invadir a Ucrânia, diz Biden, né? Porque os jornais no Brasil e em todo o mundo são porta-vozes da política do imperialismo norte-americano, né? Aquilo que o Biden fala, aquilo que fala, né, o chefe norte-americano, eles reproduzem. Quer dizer, eles armaram toda uma campanha, todo um ataque, se juntaram aos nazistas e agora vão procurar acusar o Biden, né, os russos, que estão recebendo aí 700 mil pessoas que estão tendo que se evadir da região atacada, né, que estão com as suas fronteiras ameaçadas, eles vão ser acusados, né, de estarem realizando uma invasão, né, quando, na realidade, a Rússia agora não tem outro caminho, né, se não se defender, se não agir para defender, inclusive, o povo russo que está sendo atacado nessa região, né, numa provocação muito clara, né, numa política de tentar impor à Rússia um retrocesso, né? Então, como destacou o Expedito, né, o título do nosso programa, né, é um posicionamento político, né, pela derrota do imperialismo e da direita ucraniana, porque o imperialismo e a direita estão juntos, né, contra o povo russo, né, estão juntos contra os povos de Donetsk e contra o próprio povo ucraniano, né, a direita que tomou conta do país, consorciada, apoiada pelo imperialismo, apoiada, aqui no chat apareceu a pergunta, né, no debate falso colocado essa semana, se nós somos contra, se nós temos alguma coisa contra os judeus. Obviamente que não. O que nós temos contra é contra o imperialismo, por exemplo, que é apoiado pelos sionistas, pelo Estado genocida de Israel, que é um dos setores que apoiam os nazistas. Os nazistas da Ucrânia são apoiados pelo imperialismo norte-americano e pelos sionistas de Israel, né? São aliados, né? São treinados, são apoiados por essa escória, né? Que é o Estado sionista, a cúpula do Estado de Israel, e pela cúpula do Estado imperialista norte-americano, né? Então é óbvio, né, que agora estão aí, gente. Queria chamar a atenção à esquerda
e todos aqueles que acusaram o monarca de nazista, e acusaram até o PCO, acusaram o Greenhalgh. Estão aí os nazistas de carne e osso. Os nazistas de verdade estão armados até os dentes, atacando Donetsk, estão aí atacando Lugansk, estão se preparando numa provocação muito clara com a Rússia. De que lado devem ficar, né, os trabalhadores de todo mundo? De que lado devem ficar os defensores dos direitos democráticos do povo, aqueles que lutam pelas reivindicações dos direitos dos trabalhadores em todo o mundo? É do lado da Rússia, pela derrota do imperialismo, pela derrota da direita nazista, patrocinada, impulsionada diretamente pelos pseudo-democratas. A situação deixa claro também, quando muita gente falou, nossa, o PCO não vai apoiar o Biden, toda a esquerda vibrou e comemorou a vitória do Biden como se fosse um mal menor. Está aí o mal menor. O mal menor, o Biden, é a frente, o resultado disso é uma frente com os nazistas, com a direita, a ultradireita ucraniana, para promover, né, uma nova política de ataques, né, e de invasões do imperialismo norte-americano no coração, né, da Europa e contra a Rússia. Então, obviamente, a nossa posição não pode ser outra se não se colocar, né, no apoio à luta do povo de Donetsk, de Lugansk e dos russos contra essa provocação e pela expulsão do imperialismo e pela derrota da direita nazista que serve aos interesses do imperialismo naquela região. Bom, nós vamos em frente porque o nosso tempo está bem curtinho e a gente ainda tem vários pontos na pauta, nem vai dar para tratar tudo. Mas eu queria, só rapidamente, vou passar a palavra para o Spê, né? Eu vou dar meu último pitaco no programa e vou passar para o companheiro Spê tratar de 2 pontos, pelo menos da situação política nacional, que a gente não pode deixar de tratar, né, que diz respeito às pesquisas, e a gente anunciou no começo. Eu queria só dar um último pitaco meu, porque eu tenho um horário para viajar, vou viajar para Santa Catarina, para amanhã realizar uma plenária com os companheiros do Partido da Causa Operária. Estou indo aí para encontrar com os valorosos companheiros de Santa Catarina, e vou, inclusive, estar junto com companheiros que tiveram na greve dos servidores, dos professores, dos trabalhadores da limpeza, que nessa semana obteve uma importante vitória, né, contra o governo direitista de Florianópolis, do senhor Jean, né, e a greve saiu vitoriosa, arrancando as reivindicações dos trabalhadores, mostrando qual é o caminho para derrotar a direita. Então, por isso eu vou sair mais cedo, deixar a palavra ao final do programa com o Spê, mas eu queria destacar aqui 2 coisas. Primeiro, que o Eduardo Leite está sendo anunciado aí na imprensa como um elemento certo no PSD. Ele estaria se preparando para desembarcar do partido do Dória, né, do seu próprio partido, o PSDB, e embarcar no partido do Kassab, né? E essa notícia dá conta da tentativa acelerada que a direita está fazendo de procurar construir a chamada terceira via, juntando os cacos de toda a direita, né? A direita que não conseguiu aí, até o momento, alçar uma liderança expressiva, um dirigente expressivo, está procurando aí construir uma candidatura, ainda que artificial, né, com base, aí, obviamente, numa grande dose de campanha da imprensa e num arranjo dos setores mais reacionários do país, né? Nós destacamos aqui a possibilidade, inclusive, de surgir uma chapa identitária, né? Eduardo Leite e Simone Tebet, ou algum outro setor, para tentar se apresentar aí como uma novidade, né? Uma alternativa diante do fracasso dos políticos tradicionais da direita até o momento. É a crise da direita, né? O que mostra a possibilidade e a necessidade de mobilizar, né, e de sair às ruas por Lula presidente, por um governo dos trabalhadores, mas de não ficar em casa esperando, né, e acreditando nas pesquisas. O Expedito vai falar para vocês das pesquisas, mas eu termino por aqui mandando meu boa noite para todos vocês. Fiquem aí até o final do programa, que o Expedito vai mostrar aí as pesquisas, vai falar de coisa importante para encerrar o programa. Mas muito obrigado a vocês aí, e eu vou saindo rapidinho por causa do horário da minha viagem, da minha passagem rodoviária para Santa Catarina. Um abração para todos vocês.
Boa viagem, companheiro. Nós temos aqui uma situação que é o desenvolvimento, não é isso, da situação política no país. Os arranjos, né, as conversas, os encontros estão aí acontecendo. Nós temos aqui uma situação que evidencia muito claramente o seguinte: a burguesia não está paralisada e ela não vai ficar paralisada diante aí, né, da polarização existente aí entre Bolsonaro e Lula, né? O ex-juiz aí, Sérgio Moro, junto com a candidata do PMDB, a senadora Simone Tebet, e o candidato do Partido Novo, né, o Felipe Dávila, discutem aí a possibilidade da formação de uma terceira via, né, para o enfrentamento aí das duas candidaturas que lideram aí as pesquisas de opinião, Luiz Inácio Lula da Silva e Bolsonaro, né? Então, eles, no momento aí agora, né, as intenções de voto nos três candidatos somados chegam aí a 10%. É um número ainda bastante raquítico, digamos assim, desidratado, não é isso? Esses 10%. Mas a burguesia ela tem as suas estratégias, os seus analistas, os seus conselheiros, não é isso? Ou seja, ela tem a sua gente que a gente sabe muito bem da capacidade dessa gente em manipular e desenvolver aí situações que façam com que gente que não tem nenhuma popularidade, que são repudiados pela população, como esse juiz aí, o juiz Sérgio Moro, essa própria Simone Tebet, não é isso? Que buscou ganhar destaque aí na CPI da Covid, né? Abrir um espaço grande para ela lá. E esse elemento aí absolutamente desconhecido, que é esse Luiz Felipe Dávila, né? Somados, eles chegam a 10%, eles discutem a possibilidade aí da formação de um bloco aí que seria a chamada terceira via para enfrentar as candidaturas aí mais graúdas, digamos assim, né? Então, né, fica aí o registro aí desse encontro, não é isso? Desses três candidatos aí que se colocam aí como candidatos à presidência da República. Só fazendo uma leitura dos números aqui, o Moro tem 9% das intenções de voto, a Simone Tebet 1% e o Felipe Dávila não pontua, 0%. Então, 9% do Moro com 1% da Simone Tebet conforma aí 10%. Vamos ver qual é o desenvolvimento, como essa situação se desenvolve. Nós vamos acompanhando aí o desenvolvimento dessa situação e no rastro dessa corrida presidencial, não é isso? Houve um fato da maior importância essa semana, que foi aí a pesquisa realizada por um instituto aí chamado IPESP, que, de acordo aí com o portal aí, Terra, que é vinculado aí à Folha de São Paulo, não é isso? Esse instituto traz o Lula com 34%, Bolsonaro com 26% e o juiz com 11% e tal aí. Ou seja, o somatório dos votos aí das candidaturas de direita, Bolsonaro e Moro, já seriam suficientes aí para derrotar aí a candidatura popular do ex-presidente Lula. Ou seja, você tem uma situação aí que, embora, né, a gente saiba aí do grau de perfídia,
do grau de manipulação escancarada, tá certo? Que essas pesquisas trazem, nós temos que considerar o seguinte: a burguesia começou a mexer os seus pauzinhos no sentido de forjar uma situação aí que leve para um segundo turno, ou uma candidatura que pode ser a do próprio Bolsonaro com o Lula, mas também pode ser ela pode hidratar, digamos assim, dar vida a uma candidatura aí da terceira via, né, para enfrentar, digamos assim, o Bolsonaro, derrotar o Lula no primeiro turno e enfrentar o Bolsonaro no segundo turno, obviamente com os votos sendo despejados para essa candidatura hipotética aí, da direita liberal, da direita tradicional. Isso aí deveria servir como um alerta, tá certo? Nós estamos ainda muito no início, mas vamos ter claro, a burguesia, a direita, né, o regime político, o conjunto da burguesia já começa a movimentar as suas peças no sentido de fazer com que o jogo tenha uma outra conformação, digamos assim. E o principal aspecto que a gente deveria salientar aqui é o seguinte: não tem a vitória da esquerda na eleição não depende de acordos políticos de bastidores, como esses que o Partido dos Trabalhadores vem fazendo, que é a aproximação com a direita. Alckmin e nenhuma outra candidatura de direita que possa vir a ocupar aí a vice-presidência na chapa de Lula é capaz de mobilizar nada, não é capaz de colocar em movimento essa enorme energia social que representa o movimento de massas. Lembremos, companheiros, fica aqui um alerta. As eleições recentes em países importantes aqui do nosso continente, do continente sul-americano, indicaram que foi a mobilização de massas, a ocupação das ruas pelo conjunto da população que garantiu a vitória de setores da esquerda e de centro-esquerda. Não estamos aqui fazendo nenhum juízo de valor sobre o conteúdo dessas candidaturas. São candidaturas de esquerda e de centro-esquerda, candidaturas vinculadas, né, a um projeto muito diferente desse da direita. Nós citamos Alberto Fernandes na Argentina, Boric no Chile, o Luiz Arce na Bolívia e o candidato peruano lá da esquerda também. Quem garantiu o resultado para esses governos de conteúdo popular, vamos colocar assim, não é isso? Foi a mobilização social. Isso ocorreu principalmente na Bolívia, que derrotou o golpe de Estado. Mas não foi um comparecimento passivo nas urnas. Não foi nenhum acordo, digamos assim, com a direita, de uma forma. Não. Foi a intensa mobilização social da luta contra o golpe que fez com que fosse possível o retorno do partido do ex-presidente Evo Morales, que foi deposto pelo golpe de Estado de 2019, lá liderado pela direita e pela extrema-direita e pelos militares. No Chile aconteceu a mesma coisa, foram as gigantescas mobilizações do final de 2019 que garantiram a eleição, ainda que de um candidato muito, muito, muito desidratado do ponto de vista da esquerda, não é isso? Que é o Gabriel Boric, mas não importa, a situação tem que ser analisada sob um ponto de vista de que foram as massas mobilizadas, as massas populares que derrotaram o candidato da extrema-direita lá, o Cast. Na Venezuela, nós temos um processo semelhante que já vem de algum tempo. As eleições são ganhas pelo partido vinculado aí ao Hugo Chávez, que é o Partido Socialista da Venezuela, né, o PSUV, né, e nós temos uma situação clara de mobilização social na Venezuela que garante a eleição, a vitória do governo popular lá apoiado pela esquerda e composto pela maioria de
esquerda. No Peru, a mesma coisa, o Castilho lá, né, isso foi produto também dessa mobilização. Portanto, isso aqui é um panorama seguinte: é necessário mobilizar o conjunto da população, é necessário fazer da campanha do ex-presidente Lula uma campanha de massas, uma campanha de luta, uma campanha de ocupação das ruas, uma campanha de ocupação dos espaços populares para fazer com que a candidatura do ex-presidente Lula ganhe volume, ganhe densidade, ganhe apoio popular. Isso é o que vai fazer com que a extrema-direita recue. Isso é o que vai fazer com que a extrema-direita ela fique intimidada diante da mobilização popular. Portanto, nós fazemos um alerta aqui, porque a burguesia já mexeu seus pauzinhos e ela não vai assistir o Lula dar a volta olímpica com a taça na mão sem que ela faça nada. Bom, esse é o recado, tá certo? Nós estamos aqui chegando ao fim do nosso programa, são 22h09. O companheiro Antônio Carlos precisou sair um pouco mais cedo. Nós queremos agradecer imensamente aqui todos os chats e superchats que nos foram enviados. Nós temos aqui uma audiência muito fiel aqui no nosso programa. Queremos agradecer de coração aqui, eu, o companheiro Gabriel, a produção toda do programa, essa sempre audiência muito fiel aqui, que garante a nós esse programa ser cada vez mais um programa que vem conquistando essa audiência. Lembrando que amanhã temos a análise política da semana com um tema importantíssimo, que é o problema do conflito lá na Europa, envolvendo aí a OTAN, o imperialismo, a Rússia, a Ucrânia, as consequências disso aí, e convidamos os companheiros todos a se conectarem com o canal Causa Operária TV 24 horas no ar. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Companheiro Gabriel, muito obrigado aí pelo trabalho da produção aí no estúdio que garantiu aí o programa. Vamos nos despedindo aqui nessa sexta-feira, desejando um ótimo final de semana a todos e uma boa noite. Grande abraço a todos, até logo.